Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje é tempo, agora é o tempo para se ouvir Deus, para ouvir a tua palavra, a sua palavra. Por isso, convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo 34 e o 35, onde o Senhor Jesus, o Mestre por excelência, o Mestre dos Mestres, diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto muito claro fala sobre propósito, a razão de ser. Jesus está se dirigindo a discípulos, aos seus seguidores, pessoas que estavam no início da sua caminhada, pessoas que já estavam há mais tempo nessa caminhada, nessa jornada. E nesse momento, a sua palavra, ele dirige-se, os versículos anteriores, e às vezes pensamos que não existe nenhuma relação entre um versículo e outro. Não, mas a palavra de Deus é um corpo, ele tem começo, meio, fim. As ideias dão continuidade. E por isso os versículos anteriores, ele se dirige falando àqueles que o estão seguindo e falando do preço do discipulado, o preço que é seguir a Jesus Cristo. Achamos que é fácil, mas ele já descreveu como uma porta estreita, um caminho apertado. O caminho exige renúncia, exige muitas renúncias entre Jesus e a nossa família, entre Deus e o nosso cônjuge. Se Deus não for maior, mais importante, ele diz: você não pode ser meu discípulo. Ele não aceita e ele não nos divide com o mundo, ou não aceita que sirvamos a ele e ao mundo e também a Satanás. E ele fala desse preço, ele fala dessa renúncia. Ele nos adverte, ele não faz propaganda enganosa. Ele fala sobre riscos, sobre preço a ser pago. E por isso ele diz: calcule o preço. Você não pode iniciar uma construção se você não tiver condições, recurso para terminar, porque senão será um vexame. Você não pode sair à guerra contra outro exército se você não tiver convicção de que você vai vencer. Com 10 mil você vai vencer os 20 mil que vêm contra ti. Por isso, calcule o preço. E aqui ele fala desse um que é discípulo, ele fala a respeito da igreja do Senhor, que é o sal da terra. Ele é a luz do mundo. A luz, ela tem que estar no seu devido lugar. E a sua função, o seu propósito é iluminar. Mas se ele não estiver no lugar, e se ele não estiver cumprindo o seu propósito, não há razão de ser, não há razão de existir. E aqui, nesta palavra, Jesus usa só a expressão o sal. Certamente é bom o sal. Mas se ele se tornar insípido, como restaurar o sabor? Se ele não salgar, se ele não exercer a sua função de dar sabor e de evitar que ele seja destruído, se ele não realizar o seu propósito de conservação, conservar para que não seja destruído. Essa é a razão de ser de um discípulo, esta é a razão de ser da igreja do Senhor. Sal da terra,
mas se não cumprir, ele diz, não presta para nada, não presta para a terra, não presta para adubo, só serve para ser lançado fora e ser pisado. Ali não vai ter nenhuma utilidade, nenhuma função, mas para pisar pode ser um bom material. Mas a sua função não é para ser pisado. A função não é para estar no chão, mas é estar entre o alimento, é estar entre o mundo e ser uma influência boa, uma influência positiva, uma influência que não vai permitir que o mal venha estragar, venha apodrecer, venha comprometer a vida, venha trazer morte e destruição para a comunidade e para a sociedade. Vós sois o sal da terra. E o sal, ele é bom. Ele tem a sua função. Mas se você não cumprir a tua função, não há razão de ser, não há razão de existir. Será lançado na terra e será pisado pelos homens. Que você possa refletir, que a Igreja do Senhor possa refletir o seu papel nessa sociedade e que possa cumprir em obediência ao Evangelho, em obediência à palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.